Olá, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha aí no Instagram. Deixa eu trazer o nosso convidado aqui, o Michael comigo para poder gente entrando aí com a gente. Bom dia. Ó, tem Luana, Fábio, Felipe. Ó, o Michael entrou aí. E aí, gente, bom dia. Tudo bem, Misha? Tudo sim por aí, cara, como é que tá? Tudo ótimo. Show de bola. Vamos lá, vamos começar, estamos ao vivo? Vamos lá. Deixa eu fazer uma introdução aqui e eu passo a palavra para você, tá, Misha? Show. Boa, vamos lá. Vamos fazer um bate-papo aqui, acho que vão ser 30 minutinhos. Primeiro, bom dia a todos, aí todo mundo que acompanha a gente no Instagram da Sponte. Hoje é um dia muito especial por dois motivos, né? Vamos falar primeiro motivo pessoal. Hoje é aniversário da minha filha, Lívia, está fazendo 8 anos, tá, Misha? Ó, Hoje é dia parabéns. 25 de fevereiro, teve café da manhã especial aqui hoje, mas não estamos nessa live por esse motivo. O segundo motivo, que é também muito especial e muito carinhoso aqui para a gente que trabalha na Sponte, né, que conduz aqui o nosso dia a dia, hoje é o lançamento da nossa oferta chamada Sponte Analytics. Tá? Vocês vão ver aí que é um conjunto de dashboards, de análises, de visões com inteligência artificial embarcada, em que as escolas que usam o nosso sistema vão poder, né, ter essa oferta disponível para uso aí no dia a dia escolar, gestão de suas unidades, sejam escolas de idiomas, cursos livres, cursos técnicos, escolas de educação básica, instituições de ensino em geral que a gente atende. Então, a gente está muito animado aí com esse lançamento. Me apresentando, eu sou o Ricardo, sou CEO da Sponte, há pouco mais de um ano, estou à frente aqui da companhia. Nossa companhia atende aí mais de 5.200 escolas em todo o Brasil. A gente tem bastante experiência com operações e sistemas de gestão, tecnologia para a educação. E passo a palavra para o Michael para ele se apresentar também. Show de bola, valeu, Ricardo. Bom dia, pessoal. Sim, para todos que nos ouvem aí, bom dia também. Eu sou o Michael, então, igual o Ricardo apresentou aí, Sponte, né? Então, eu sou o porta-voz aqui do Analytics, então, tudo assim, eu estive envolvido em toda a parte de construção, de tiração de dúvidas, pilotagem, e aí, é claro que tem uma equipe super mega importante aqui por detrás, mas, assim, nessa live de lançamento, eu vou ser o porta-voz aí do Analytics para a gente conversar mais sobre dados, sobre insights, sobre o que ele pode fazer na sua gestão do dia a dia. Muito legal, muito legal. Michael, carinhosamente conhecido como Misha, tá? Então, eu vou te chamar de Misha porque eu não consigo te chamar de outra coisa. Show de Então, bola. Misha, vou fazer uma introdução aqui e vou te fazer uma pergunta, tá? Inicial. Mas, assim, eu acho que é interessante falar de onde surgiu essa questão do Analytics, né? Eu estou aqui na companhia há pouco mais de um ano e a gente tem muito o hábito de visitar os clientes, né? De visitar as escolas, visitar as instituições de ensino. E nas nossas andanças, né? Nas nossas conversas com o cliente, a gente percebe, né? E não só clientes que usam o nosso sistema, mas que usam eventuais outros sistemas, tá? A gente percebe que muitas vezes a escola ela registra muitas informações no seu sistema de gestão, no seu RP, caso ela tenha, né? Ela registra muita coisa, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, ela não acessa essas informações de uma forma visual, agradável, palatável, disponível, para que ela faça a gestão da escola, certo? E aí fazer gestão é o quê? Né? É você cuidar da sua entrada de alunos, da sua captação, né? No processo de vendas, de trazer mais famílias ou trazer mais interessados, captação de leads, divulgação, processo de rematrícula, de taxa de rematrícula, de acompanhar tudo isso, a própria gestão financeira, né? Se a instituição está dando lucro, se está crescendo receita, se o lucro está aumentando ano contra ano, mês contra mês, a análise da inadimplência, tão falada inadimplência, né? A gente fala de indicadores em geral, e todas essas informações a gente percebe que elas estão no nosso sistema, né? Estão dentro, estão sendo registradas de alguma forma,
mas a gente não estava sendo hábil em passar isso de forma organizada, em visualizações e etc., para que a escola possa fazer sua gestão, né? Então, eu entendo que a dor, né? A dor do gestor escolar, o que eu percebo é um padrão muito, muito forte, né? A gente percebe isso muito nas conversas, nas interações, de uma pessoa muito sobrecarregada, uma pessoa muito atarefada com lidar com a comunicação com os pais, com as famílias, com os alunos, normalmente pessoas de formação pedagógica muito forte, mas que o skill set ou o skill de gestão ou a formação em gestão não é tão forte, e a gente entende que os provedores, né, no caso a gente que provê sistema de gestão, a gente tem que estar atento a isso e deixar a coisa mais fácil e mais simples possível para quem está ali na ponta, quem está ali atarefado de tanta coisa e não tem tanto tempo para fazer essa atividade de gestão. Tá? E aí, Michel, o que eu queria passar para você, assim, como é que foi isso para você? Porque a gente deu o desafio, isso tem muitos meses atrás, né, que a gente começou com esse desafio na Sponte. E como é que foi esse processo aí de construção? Como é que nasceu o Sponte Analytics para você, na sua visão, Michel? Vamos lá. Bom, assim, igual você falou aí, nasceu de uma necessidade de facilitação dos dados para esse gestor, né? Então, nessas visitas, a gente ouvia muito que era muito complicado e muito complexo de enxergar todos os dados da escola dele, da unidade dele ali dentro do Sponte. A gente sabe assim que os nossos relatórios são imensamente bons, só que a gente andou um pouquinho na contramão da simplicidade. Então, o gestor, hoje, para ele ver esses dados, ele precisa exportar vários relatórios. E aí a gente foi ouvindo os clientes e eles também confirmaram esse viés. E aí, assim, a gente pensou assim, nossa, caraca, por que a gente não traz isso numa visão simplificada para o gestor, já para facilitar o dia a dia dele com os dados atualizados do Sponte, né? E aí, com essa visão assim de simplicidade e de unificação e centralização dos dados, nasceu o Sponte Analytics. E aí a gente, assim, caiu para dentro mesmo e fomos vencendo esses desafios ao longo dos mais ou menos 8 meses aí que a gente está desenvolvendo essa ferramenta. E aí a gente chegou numa versão inicial, obviamente, mas assim, o que a gente tem colhido de feedbacks dos pilotos, assim, é que tá animal, sabe? Tá super de encontro, assim, à necessidade do gestor hoje nas unidades. E quantas escolas que a gente pilotou? Bom, foram... nessa versão de teste, antes de sair a V1, né, foram mais de 35 escolas pilotadas, que legal. Bastante feedbacks. E como é que foi aí, como é que foram os feedbacks, assim, o que você ouvia, as expectativas, né? O que os gestores estavam te falando e como é que a gente foi reagindo a isso? Show. Assim, a gente fez uma apresentação simples até para instigar a curiosidade do gestor, né? E ao longo da pilotagem, os gestores passavam um feedback bem bacana para nós, assim, caraca, Michael, hoje para eu retirar a inadimplência, eu tenho que gerar um relatório, mas como eu não tenho tempo, eu tenho que pedir para minha secretária e ela também não tem tempo, e aí fica enrolando. Quando eu vou ver esse relatório de inadimplente, é 8, 9 horas da noite. Só que aí, com essa pilotagem que vocês fizeram, eu dou 2 cliques aqui, eu já vejo inadimplência, já dou 2 cliques, vejo o detalhamento de quem que esses alunos, já exporto via Excel e já mando via e-mail ali do próprio Sponte, assim, cobrando eles. Então, assim, eles viram uma parte de valor muito grande, assim, em ver os dados em tela e já exportar e já cobrar esse aluno inadimplente. Na parte do pedagógico também, eles vendo, assim, acompanhando toda a frequência no dia a dia do aluno e promovendo uma parte, assim, de tentar combater essa evasão do aluno. Então, assim, ver tudo em tela e do dado geral até o detalhamento, assim, eles acharam um absurdo. Não, e que é legal, até pegando um comentário aqui da Elis Maria Soares, aqui, obrigado, Elis. Ela falou da dificuldade que é procurar essas informações. E aqui eu tô falando contra a nossa própria solução, né? Mas a gente percebe que isso é geral de sistema de gestão, né? Então, assim, muitas vezes o sistema de gestão ele tem vários relatórios, ele tem várias formas de você extrair alguma informação dele. Então, a gente deu o exemplo aqui da inadimplência, né?
Então, como é que seria essa jornada sem o Analytics? Você vai lá num relatório, você seleciona um filtro, eu quero analisar do período tal até o período tal. Aí você extrai a informação, isso vem através de um relatório, um PDF, ou enfim, uma ferramenta ali que vem para você, e você precisa de ter alguém ali para analisar, né, ou você mesmo analisar aquela informação, fazer uma discussão e chegar em algum tipo de insight, algum tipo de análise para tomada de decisão, né? E o que muda nessa jornada? A jornada muda você entrou na tela inicial lá do Analytics, você vai lá, inadimplência, aí você tem gráficos que mostram o histórico, e aí dependendo da metodologia, como é medido, né, você consegue ver ali a informação histórica, a informação, os padrões, né, que você observa naquele número, você pode ver graficamente, você pode ver em tabela, e assim, quando você tem a informação de fácil acesso e disponível, você democratiza isso, né, dentro da sua unidade, né? Isso não precisa ser de posse só do gestor da escola, gestor da unidade, o dono da franquia, caso seja um empreendedor, um empresário, ou o dono da unidade, da escola, do curso, enfim. Você pode distribuir isso com o time, né? Você pode colocar numa televisão a informação super visual disponível e você vê que quando a nossa ferramenta ela é uma ferramenta de alta flexibilidade, né? Então os gráficos são dinâmicos, você clica, consegue dar um drop-down, né? Você entrar mais dentro da informação, você pode fazer uma análise mais detalhada ou mais macro, e essa flexibilidade ela traz muita dinâmica para a sua reunião de gestão, né? Uma reunião semanal, por exemplo, que você trata inadimplência, para você falar do fluxo de cobrança da sua escola. Então a reunião fica mais dinâmica porque você tem uma ferramenta ali que te ajuda. Ferramenta a gente sabe que não é tudo, né? Vai depender muito do gestor, da equipe, da capacidade de analisar as informações, né, da equipe, mas ela acaba sendo uma mão na roda para que esse processo funcione bem aí na escola, né? E assim, Michel, acho que até pegando um pouco a tua experiência desse piloto, você falou com 30 escolas, é bastante escola, nesse piloto, né? Que aprendizados e que exemplos você pode coletar desse período, assim? Foram alguns meses, né, esse trabalho de piloto. Se você puder dar alguns exemplos de como foi útil a ferramenta e como que ela ajudou no dia a dia, né? De alguma forma, eu acho que vai dar uma cor aqui para o pessoal. Show de bola, vamos lá. É claro que a gente está pegando um ponto focal aí na inadimplência, mas a ferramenta ela contempla os 3 pilares ali do RP, né? Tanto o comercial, você olhando o workflow e o funil de vendas ali cadastrado dentro do Sponte, quanto a parte pedagógica, separando ali na secretaria e o pedagógico também, e a parte financeira, que assim que a gente sabe que é o core e é a saúde financeira ali da unidade. E aí, assim, nessa pilotagem, o que a gente teve assim de aprendizado foi bem bacana, porque de fato é um produto que agregou ao gestor, e aí assim a gente foi vendo assim na pilotagem que eles tinham muita curiosidade de entender de onde vinha aquele dado, e aí eles poderiam, ao clicar ali nos KPIs e nos gráficos que a gente tem ali, eles iam no detalhamento e de fato entendia de onde vinha aquele dado, então quem era o aluno mais faltante. Teve um case assim, muito bacana de frequência de uma escola, que como a gente pilotou ela ali em meados de novembro, então estava no período final ali de lançamento. E aí, pelo Analytics, ela descobriu que 40% das escolas dela, das turmas delas estavam sem frequência nenhuma em 2026. Em 2025. E aí ela foi verificar assim, poxa, por que as minhas turmas não estão com frequência? Aí ela foi lá dentro do RP, foi olhar o usuário do professor, o professor não estava lançando notas. E aí, lançando frequência nesse caso. E aí ela foi no professor, pediu para eles, aí pediu para os professores de todas aquelas turmas, eles lançaram frequência, não deu certo, como o sistema ele coleta ali D+1, né, então os dados de hoje eu vejo amanhã, no outro dia, ela viu que 90% das turmas dela estavam com a frequência acima de 80%. E aí tem um gráfico especializado que ela pediu para a gente montar, que seria abaixo de 60%, que seria um indicador de prioridade para ela contornar essa evasão dessa turma, desses alunos.
E aí ela, nesse primeiro momento, instigou os professores a inserir esses dados, aí eles inseriram, atualizou dentro do Analytics, e aí ela pôde ver de forma real quais de fato eram as turmas, esses 10% de turmas, que estavam com a sua frequência muito baixa, e aí ela foi entender esses alunos, porque a ferramenta traz os alunos que estão com a frequência baixa, por que eles estavam faltando. Aí uns eram por motivo de saúde, ela entrou em contato, né, pediu para a secretária entrar em contato, era motivo de saúde, era motivo de desistência, Sim. e aí ela pegou 5 alunos ali da frequência e foi tentar entender como é que era o financeiro dele. Ela clicou lá e de forma consciente, esse aluno também ele estava inadimplente, então ela uniu o dado da frequência baixa com a frequência de inadimplência, fez uma concatenação desses dados, aí entrou em contato com esse aluno para reverter essa evasão, e ela conseguiu reverter a evasão desse aluno. Então ela renegociou parcelas, ela renegociou a parte de frequência dele, e no final deu tudo certo. Que legal, que legal. Olha, é empolgante, né? Muito, muito legal o processo investigativo, né? Como que ela foi percorrendo. Agora, uma coisa que você falou me chamou a atenção, que a solução, ela acaba sendo um radar ali de maus registros, né? Então, assim, por exemplo, se você, se alguém na sua escola, uma secretária, um professor ou um coordenador financeiro, um coordenador pedagógico, ele não está registrando as informações do processo que ele é responsável, não vai aparecer, não tem milagre, não vai aparecer na tela um dashboard com os gráficos e uma informação que não existe, né? Certo? Então, o gestor pode ir lá, puxar a orelha e falar, ó, corrige o processo. O que eu já visitei de escola que não tem contas a pagar registrado no sistema, não é brincadeira. Então, como é que você vai apurar gestão de caixa, né? Se está sobrando dinheiro ali no final do mês, sistemicamente, se você está com as cobranças em dia no sistema, mas o contas a pagar não está em dia no sistema. Então, você tem um a receber, não tem um a pagar, você não está fechando bem ali o caixa dentro do sistema. Então, o correto registro das coisas, a gente percebe muito isso, né? Um gap no mercado. A gente vê muitas escolas que têm um sistema de gestão, mas não usam toda a potencialidade, todo o potencial que ele tem, e o Analytics, com certeza, ele vem para apoiar esse lado também. Agora, eu queria que você destacasse um último ponto, aproveitando que a gente está no finalzinho da live aqui, para ela ser curtinha e agradável para todo mundo começar o dia. Misha, e essa história de inteligência artificial? Como é que a gente embarcou IA para a escola poder analisar melhor os seus dados? Como é que é essa história aí? Cara, foi absurdo, assim. A gente estava num hype, assim, da IA conseguir ajudar aí a gestão a gestão de dados ali da escola. E aí a gente pensou assim, por que não em cada gráfico a gente colocar uma IA e ela fazer o trabalho duro de analisar aqueles dados e trazer insights para a gente? Então, assim, foi um insight assim, animal que a gente teve. E aí a gente plotou em cada gráfico, de cada visão, dentro do Analytics, um botãozinho de IA. E aí o que ela faz? Se você clicar lá, ela abre o painel e ela começa a analisar cada dado, interligar alguns tipos de ações que você pode tomar. E aí, assim, do lado esquerdo tem os gráficos, ela começa a analisar, aí ela fica pensando, e aí depois ela te traz toda uma relatoria bem detalhada, assim, de como se fosse o gráfico tá baixo. Um assessor da reunião, um assessor pessoal para o gestor, né? Exato. E aí ela vem analisando, trazendo os insights e dá uma conclusão boa assim para você. Tanto é que teve um case ali nos pilotos que a pessoa utilizou, ela estava assim, o gestor não queria ficar analisando aqueles gráficos de coluna empilhada, então ele clicou na IA ali, pegou o relatório, exportou, mandou para o financeiro dele, e o financeiro dele já continuou pegando os insights ali, e ele conseguiu uma reversão de 5% ali na parte financeira, então foi bem legal também. O que eu percebo, minha experiência, né, assim, nessas conversas, visitas, e fazendo gestão também aqui na Sponte, o que eu percebo é que muitas vezes a gente fica olhando para um gráfico, né, uma tabela, e fala assim, caramba, o que esse negócio quer dizer, né? Tô bem ou não tô bem? E a IA, é lógico que ela não vai substituir a capacidade humana de fazer uma boa análise, certo? Cabe ao gestor fazer isso. Porém, a IA é um acelerador, então ela pode funcionar como teu agente pessoal de análise, certo? E ela está embarcada dentro da ferramenta.
Então você vai lá, tem um gráfico lá de inadimplência, ou eu vou falar aqui de evasão, né? Vou falar aqui de algum outro indicador. E como ela tem a capacidade de fazer uma leitura e uma interpretação histórica de tudo que está lá dentro, se você registra dados há 10 anos dentro do Sponte, ele pode ir até 10 anos atrás, fazer uma análise de tendência, né? Uma análise histórica, ou ele pode fazer uma análise mais do passado mais próximo, né? Então ele traz ali pontos positivos, pontos desvios negativos, tendências, potenciais planos de ação, né? Então, como um analista pessoal, um assessor pessoal para te ajudar a fazer uma melhor gestão escolar, né? Acho que é, é o começo a gente está embarcando IA em várias partes da nossa solução, né, Misha? Acho que está todo mundo empolgado para botar IA aí para ajudar as escolas a trabalhar melhor com as ferramentas de gestão e os processos dela, né? Exato, exatamente. Perfeito. Boa, legal. E assim, ó, caminhando para o nosso final, é, Misha, palavras finais aí, comentários finais, uma mensagem aqui para nossa audiência. Vai lá, primeiro você. Bora lá então, eu quero fazer um convite aí para todos. Você que é gestor de unidade aí, sente dificuldade em dados e sente que os dados estão descentralizados e você não consegue assim, fazer uma boa gestão ou não tem nem tempo para fazer essa gestão que você necessita, eu convido a você assim para conhecer melhor a nossa ferramenta. Vai ali no nosso PV, dá um oi ali que a gente vai conversar com você, vai apresentar a ferramenta. E também, se você não conseguir ali no nosso PV, vai na nossa bio ali, também tem uns links bem bacanas. Então, assim, essa mensagem eu deixo para aquele gestor que tem dificuldade com dados e quer potencializar essa análise, essa gestão, essa predição também com os dados ali que tem dentro da sua unidade. E também que queira também combater todo tipo de ponto negativo dentro da sua unidade, desde a inadimplência até a evasão, até a parte do funil de vendas quando ele fica travado. Então, esse convite é para você. Boa, legal. Convite aceito, se fosse por mim aqui, né? Vamos pensar nas nossas escolas, mas também dando uma palavra final, a gente tá super feliz, tá? Hoje é 25 de fevereiro e estamos aqui nessa manhã animados com esse lançamento. Já vamos considerar aqui que todos vocês que usam o Sponte, né, temos mais de 5.200 escolas e também novas potenciais interessadas todo mês aí aparecendo. Você que já usa o nosso sistema ou tem interesse, o Sponte Analytics é um serviço adicional à nossa oferta, tá? É um lançamento novo, é uma ferramenta que traz muito diferencial. A gente analisou também soluções concorrentes, ferramentas de mercado que trabalham com BI em outros setores e etc. E a gente percebe que o nível de simplificação que a gente trouxe embarcado, né, para dentro da solução Sponte é muito, muito forte, é um diferencial hoje para a gente. Tá? Essa semana, inclusive, eu vou dar uma palestra sobre esse assunto, tá? Como você gerir a sua escola usando dados e não só achismo e opiniões, né? Essa palestra vai ser dada no evento Movimente, em Belo Horizonte, tá? Quem estiver aí na região ou tiver ingresso ainda né, tem ingresso ainda à venda, etc. Então, tá rolando, né? Nossa equipe está chegando na cidade, mas vai ter esse lançamento também presencialmente nesse evento, tá? Essa é uma semana super especial e importante por esse lançamento que a gente está fazendo. Para você que quer conhecer mais, entre em contato com o nosso time. Nosso time vai apresentar a solução, mostrar as telas, tirar suas dúvidas. Se você já usa o Sponte, você pode ver a solução com os seus próprios dados, né? Para você ter essa solução aí disponível o mais rápido para você e para sua gestão, tá bom? Um abraço, Misha. Obrigado aí, viu? Vou falar contigo. Um abraço, gente. Vamos falar com você também. Tchau, tchau. Valeu, valeu, gente. Bom dia.